Seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos falar novamente sobre empreender, sobre ser empregado CLT e ser um empreendedor. E você deve estar se perguntando, mas eu comprei um curso de fotografia. Pois é, mas deixa eu separar um pouquinho as coisas aqui para você entender, para ver se faz sentido para você ou não. Empreendedor ou empregado CLT são dois termos que se referem a duas formas diferentes de trabalhar e ganhar dinheiro. Eu vou te falar aqui algumas diferenças importantes para te ajudar a explicar de forma simples. Mas o que isso tem a ver com fotografia? Pois é, eu estou aqui te fazendo uma promessa e nessa promessa eu disse que tu vai mudar de vida. Mas para mudar de vida você vai ter que abrir mão de algumas coisas e estar ciente de outras. Entre elas, escolher se você está a fim de ser empregado CLT ou um empreendedor. O empreendedor ele é responsável por todas as decisões e riscos associados ao seu negócio. Isso inclui tanto o sucesso quanto o fracasso. Já o empregado CLT, por outro lado, ele tem um chefe que toma as decisões importantes e que é responsável por parte dos riscos financeiros da empresa. Sem contar a questão dos horários, o empreendedor pode definir o seu próprio horário em termos, nós vamos abordar mais isso ali na frente. E pode trabalhar o tempo que quiser, ou seja, se eu quiser começar a trabalhar às 7 da manhã e parar só às 4 da manhã, é minha responsabilidade, ou seja, estou ganhando mais com isso. Eu já fiz isso inúmeras vezes, de acordar 6 horas da manhã, começar a trabalhar às 6 da manhã e parar só às 3 da manhã do outro dia, ou tocar direto. Isso não é vida, não é viver. Pois é, mas aí tu vai ter que fazer essa escolha. Por isso que eu tô aqui falando para você. Você vai ter que fazer algumas escolhas. Empreender acarreta coisas que tem pessoas que não estão dispostas a fazer. Já um CLT, por outro lado, tem um horário de trabalho definido e é obrigado a trabalhar essas horas para receber o salário. O salário de um empreendedor tem possibilidades de ganhar muito dinheiro dependendo do sucesso do seu negócio. No entanto, ele vai ter que fazer por onde? Mas ele também tem riscos. E tem o risco de não ganhar nada ou até mesmo de quebrar. Já o CLT tem um trabalho fixo lá, independente do que aconteça, ele tem que ter, enquanto empregado, ter o seu salário garantido. Um exemplo básico, minha mãe é CLT, se aposentou sendo CLT e teve um salário base fixo lá a vida inteira dela. E a gente nunca podia, não posso isso, não posso aquilo, esse tipo de coisa nós não conseguimos. Por quê? Porque a minha mãe se limitou a ser uma CLT. E eu não estou aqui falando mal ou menosprezando o que me sustentou enquanto criança, mas eu estou dando como exemplo. Eu decidi que eu não seria igual à minha mãe, eu não seria iguais aos meus. Eu teria mais. Para isso, eu fui buscar por isso. E eu tive, obviamente, que fazer escolhas. O empregado CLT tem menos liberdade de seguir as coisas. Por exemplo, um CLT tem que cumprir horário. Ponto final. Na sua escala tem lá que tem que trabalhar sábado e domingo, ele vai ter que trabalhar sábado e domingo. Então, por isso que eu te falo, tu vai ter que entender se tu quer sair da zona de conforto ou não. Existem inúmeras razões para que você saia dessa zona de conforto. Ou seja, ganhos maiores, horários flexíveis. Mas eu tive um comentário no YouTube esses dias que me resumiu tudo o que a maioria das pessoas pensam, né? Um conhecido meu, inclusive, disse assim, mas não é bem assim, né? O empreendedor ele não pode fazer o horário dele da maneira que ele quer. E eu tendo a concordar sim e não. O potencial de renda é geralmente maior dos empreendedores que se arriscam mais. Já que ele é o único responsável pela sua realização financeira. E muitas vezes esse ganhar mais demanda de muito mais esforço. Então eu vir aqui dizer para vocês que não, a vida é fácil e você vai se tornar um empreendedor e as coisas vão acontecer do dia para a noite... Esquece, tu tá no lugar errado, no curso errado e ouvindo a pessoa errada. Eu tô aqui dizendo para você o seguinte, eu mudei de vida sendo um empreendedor. Eu mudei de vida com a fotografia. Eu consegui conquistar a minha primeira casa própria pela fotografia. Eu consegui ir para uma casa de mais de 2 milhões de reais, que foi a segunda casa, por fotografia. Então, eu até comentei com esse meu amigo que fez o comentário no YouTube, eu disse, ô Fabiano,
Tu conhece bem a minha realidade, tu conhece bem a minha vida, tu sabe onde eu moro, tu já veio na minha casa. E tu sabe que se eu fosse um CLT, dificilmente, a não ser que eu fosse de alto escalão, eu teria condições de morar onde eu moro. Então, se eu moro aqui, neste local, se eu construir essa casa aqui, e se eu pretendo construir uma outra casa ainda melhor, é porque eu estou disposto a pagar o preço de ser um empreendedor. E empreender, eu já disse em outro vídeo, não é para fracos. Empreender não é para gente que reclama. Não é para gente que reclama. Vou usar aqui um exemplo que eu já usei nas redes sociais, mas eu ouvi um vídeo de uma pessoa que saiu do Brasil porque reclamava que o Brasil não tinha oportunidades, foi embora para os Estados Unidos. Entrou pelo tal do Kaikai, ou seja, ela pagou uma pessoa para atravessar ela pelo deserto e chegar lá na fronteira e se entregar para a polícia, o tal do Kaikai. Achando que lá a vida seria mais branda com ela, né? Porque aqui no Brasil a vida estava sendo muito dura. Chegou lá e entendeu que lá, para ser alguém ou ter algo, teria que trabalhar muito. Ou seja, muito mais do que no Brasil. Tudo que ela via nas redes sociais, carrões, não sei o que e tal, tudo isso nada mais era do que um esforço gigante que as pessoas lá fazem. Então eu também já tive essa vontade de sair do meu país, num certo momento que, quando eu trabalhava lá com vendas na internet de mídia publicitária, eu bati num teto. Eu não conhecia ainda métodos para expandir aquele negócio. Eu bati num teto, eu tinha lá 6 mil clientes no Brasil inteiro e para mim aquilo ali era um teto. E a fotografia estava me pagando mais naquele momento do que me sobrava desta empresa de vendas da internet. Por quê? Porque eu não fui buscar conhecimento para alavancar mais ainda essa empresa, né? Aquilo era o início de um negócio que não tem fim, é duradouro. Mas, de qualquer modo, eu também já estava cansado, aquilo já não dava mais vontade, sabe? Eu não tinha mais gana para fazer aquilo, e eu tinha que mudar. E para mudar, eu pensei, vamos embora para os Estados Unidos, aqui eu já conquistei o que eu queria. Só que aí eu comecei a analisar que as conquistas das pessoas lá nos Estados Unidos, quando saíam daqui, ninguém, porque eu sou um ninguém, eu tenho 6ª série, 6º ano, eu sou um ninguém. Minha esposa é formada, mas eu tenho 6º ano. Ou seja, eu teria que chegar lá e recomeçar do zero, eu não sou ninguém lá. E eu entendi que as conquistas que essas pessoas conseguiram lá, eu já tinha aqui. E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu já vivo uma vida de Estados Unidos aqui no Brasil, tendo menos esforço de quem está lá. Só que, para o Brasil, eu tenho muito mais esforço do que muitas pessoas. Eu passei por anos e anos e anos trabalhando no sábado e domingo. Por quê? Porque eu acreditava que só com o meu empenho e a minha dedicação eu iria mudar a minha história. E assim foi. Eu era a pessoa mais improvável do mundo para chegar aonde eu cheguei. Eu tinha todas as probabilidades de dar errado na vida. Pai alcoólatra, pai jogador, batia na minha mãe, chegava bêbado arrastado dentro de casa e eu presenciei tudo isso. Depois o pai se some por 20 anos e deixa a minha mãe com a responsabilidade de criar 2 filhos. Então as probabilidades, para mim, eram para dar tudo errado. Tudo errado. Só que eu tive uma educação do meu avô e da minha avó e da minha mãe que me disseram, não, se tu fizer o que é certo, tu vai conseguir viver. E conseguir viver para eles era ter a minha casa própria, humilde, ter uma vidinha humilde, viver, trabalhar e ser empregado de alguém. E não tá errado isso. Eu não estou aqui dizendo que isso tem erro, que é demérito tu ser empregado de ninguém. Não, não é isso. Só que eu via coisas e eu desejava coisas diferentes e que somente eu sendo um dono de um negócio eu conseguiria. E foi aí que eu decidi que eu não seria empregado. Já comentei num outro vídeo aqui do incômodo que eu tinha e da insatisfação pessoal que eu tinha com a questão de ser empregado. Eu lembro exatamente, minhas últimas manhãs na rádio que eu trabalhava, eu estava demais incomodado com o meu ex-patrão. Eu não conseguia aceitar uma ordem dele. E eu me sentia mal, mas como que eu não aceito uma ordem? Eu tenho um salário de R$2.000 em 2006, mais combustível, mais casa para morar durante a semana. Depois eu entendi, passou muito tempo, eu entendi que, na verdade, aquilo não era um problema meu.
Na verdade, era um propósito que eu tinha de ser o meu próprio gestor, o meu próprio patrão, né? Então, não foi fácil, não é fácil, não venho aqui contar historinha para vocês, dizer que tudo é às mil maravilhas. Por isso que eu fiz toda essa introdução entre ser CLT e ser empreendedor, para saber que essa tua jornada que tu está começando aqui agora pode te transformar numa pessoa bilionária. Eu conheço pessoas que começaram do zero, sendo engraxate, e se tornaram bilionários. Pessoas que frequentam a minha casa, que são milionários, multimilionários, e começaram vendendo jornal. Só que essas pessoas não seguiram o ritmo da maioria. O empreendedor no Brasil, não sei se no Brasil ou no mundo, ele está com muito mais chances, porque ele está, tipo assim, se tiver 100 empregados, tem 5 empreendedores. Então a possibilidade de dar certo nisso é muito boa, mas não é para fracos. Você não pode desistir, você tem que pensar agora, eu vou perder minha estabilidade? Se eu perguntasse para minha mãe, lá quando ela concursou lá, que ela ganhou o concurso, ela perderia a estabilidade dela? Eu acho que não. A minha esposa, quando se formou e eu estava namorando com ela e casei, tudo que ela queria na vida dela era ser uma CLT, uma concursada. E ela até é concursada, ela tem concurso público, ela tem estabilidade para o resto da vida dela. Mas hoje em dia, tudo que ela não quer é trabalhar para o concurso, tudo que ela quer é empreender, fazer negócios além do trabalho dela para ter rendas maiores para viver a vida que nós vivemos hoje. Então é esse tipo de escolha que de fato tu tem que fazer e entender o que é bom e o que é ruim para você. Até o nosso próximo módulo.